São João capítulo 16, nós vamos ler a partir do versículo de número 5. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vo-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque eu vou para o meu Pai, e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Você pode se assentar na presença de Deus. Qual é o tema da mensagem dessa noite? Oi, gente. Não. Por que precisamos do Espírito Santo? Alguém gostaria de saber nessa noite? Então diga para o seu vizinho: você já sabe o porquê? Ele deu a resposta? Quem sabe, sabe. Quem não sabe, o fulano que está do seu lado tem que deixar você descobrir. Porque se ele vier falar comigo, ele pode perder aí um segundinho do momento que você precisa ouvir uma coisa que não sabe. Então, nesse instante, se você tiver que falar com Deus, com alguém, fale com Deus. Amém? Peça a misericórdia dele, graça dele, mas ouça a palavra de Deus, que é fonte de fé, é fonte de graça, de virtude. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui, você que nos visita nessa noite. Nós pedimos que Deus abençoe você. Nós temos a Dona Luzia conosco nessa noite. Você pode aplaudir o Senhor pela vida dela. Deus te abençoe. Nós acabamos de ler um texto da palavra de Deus no Evangelho de São João, no qual o Senhor Jesus Cristo, numa conversa com seus discípulos, dando as suas últimas instruções antes dele partir, ele começa a falar acerca do Espírito Santo, acerca da sua ida, acerca da vinda do Espírito Santo, e ele nos descreve uma lista de coisas que o Espírito Santo deve, ou pode, ou quer fazer no nosso meio, na nossa vida, na sua função ou tarefa de representar a Trindade aqui no mundo. E o Senhor, ele disse no versículo 7: eu digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu vou enviá-lo para vocês. O que Jesus quer dizer com a importância dele ir embora, talvez tenha chocado aqueles discípulos que estavam andando com Jesus por cerca de 3 anos e meio, e Jesus fazendo milagres. E se a gente olhar do ponto de vista humano, era conveniente para os discípulos andar com Jesus, porque Jesus agora estava com fama. Onde ele ia, as multidões seguiam, e os milagres aconteciam, e de vez em quando era bom ouvir: ei, você faz parte da gangue dele, né? Você está com ele. É um negócio gostoso de ouvir, porque a gente está andando com a celebridade do momento. E essa celebridade começa a conversar com os seus discípulos e diz assim: ó, é importante que eu vá embora. E quem gosta de ouvir? Você anda com alguém super importante, alguém famoso, que resolveu chamar você e mais alguns amigos para andar com ele. E não é legal para o nosso ego andar com alguém que pode tudo, que sabe tudo, que faz tudo, resolve problema, cura enfermidade, levanta morto? Não é legal a gente andar com gente assim? E de repente essa pessoa vira para você e fala: ei, tem um negócio aí, eu preciso preparar seu coração, porque eu estou indo embora. Eu vou embora e é importante que eu vá. E os discípulos se questionam: mas como assim importante ir embora?
Olha só o que a gente está vivendo, que momento lindo, Israel sendo abençoado, onde quer que você vai as coisas acontecem, as pessoas entendem a necessidade de ter Deus, e Jesus diz, é importante, é conveniente que eu vá embora, porque se eu não for, ele não pode vir. Você consegue entender a mente de Jesus? Jesus ele estava pensando em multiplicação exponencial, crescimento exponencial. Jesus estava pensando em multiplicar o poder dele para qualquer pessoa que quisesse ser seu discípulo. Mas os discípulos permitiam esse pensamento: enquanto o Senhor estiver conosco, é suficiente, porque o seu poder se manifesta no Senhor mesmo, e a gente está bem na foto que a gente anda contigo. Só que Jesus não estava vendo a conveniência dos discípulos em andar com alguém que tinha poder. Jesus estava procurando a conveniência de dar poder para quem andava com ele, quando ele não estivesse presente. E aí Jesus disse, é conveniente que eu vá, porque se eu não for, ele não vem. Que história é essa? Eu pergunto, o Espírito Santo não estava em Jesus? É uma pergunta, o Espírito Santo não estava em Jesus? Estava, porque a Bíblia nos diz em São Mateus que Jesus ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista, e a Bíblia diz que quando ele saiu da água, o Espírito Santo desceu sobre ele, e ele saiu da água e foi compelido pelo poder do Espírito para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Então a gente entende que Jesus tinha o Espírito Santo, mas ele disse, se eu não for, ele não vem. Mas espera aí, se ele já está, ele vem da onde? Se o Espírito está comigo, e eu digo, se eu não for embora, ele não vem, que história é essa? O que Jesus quis dizer para os seus discípulos é, o que eu tenho dentro de mim, vai embora comigo, porque o papel do Espírito Santo é me capacitar, é capacitar o próprio Cristo para cumprir com o seu ministério na terra, mas também é Ele que usa do seu poder para fazer com que o corpo de Cristo seja glorificado para ascender, e depois que ele sobe, ele precisa descer para quem está disponível. E aí Jesus fala, olha, é importante que eu vá, porque se eu não for, ele não vem, e quando ele vier, ele convencerá o mundo. Ele quem? O Consolador. Então vamos lidar com uma pequena, eu digo pequena porque não é tudo que o Espírito Santo faz, mas nós vamos pelo menos ter uma introdução àquilo que é o ministério do Espírito Santo, ou paracletologia. Já ouviu essa palavra? A palavra paracleto significa o que, irmão Pedro? Consolador. Também significa ajudador, alguém que está ao lado para dar apoio. Então paracletos é o nome do Espírito Santo, é latim isso, irmão? É grego, viu? Então é importante trabalhar junto. Então, o paracleto, ele vem para ajudar, e o estudo acerca dele é paracletologia. Então, nós precisamos entender que a partir das próprias palavras de Jesus, ele diz assim, no versículo 7, eu digo para vocês a verdade, que convém para você que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Eu pergunto, o que um consolador faz? Qual é o papel de um consolador? Consolar do quê? Oi? Da tristeza, do que mais? Oi? Aflições, do que mais? Tribulações, do que mais? Você sempre tem essa. Travou aí, joga para mim, né? Da solidão, do senso de abandono, saudade, perda. Então, Jesus estava lidando a princípio com aqueles discípulos que eram os dele, que andavam com ele, e ele diz, o Consolador vai vir. E tem um texto que ele diz assim, olha, eu não vos deixarei órfãos, mas eu enviarei outro Consolador. Ele estava dizendo, eu vou para o Pai, porque enquanto eu estou aqui, eu sou o Pai. Eu tenho a imagem de Pai para vocês, eu cuido de vocês, mas quando eu sair daqui, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar outro Consolador.
falando do Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, nós precisamos compreender que um dos principais papéis do Espírito Santo na vida da igreja é de confortar a igreja que tem saudade de Jesus. Eu vou colocar entre parênteses, só a igreja que tem saudade de Jesus. Por quê? Porque Deus está no céu, Jesus está no céu, mas quem manifesta Deus e Cristo aqui em nós é o Espírito Santo. É mais ou menos assim, pensa um filminho na sua cabeça. Na eternidade passada, antes do mundo ser criado, antes da terra ser criada, a Trindade atuava separada no céu. Como assim? Deus Pai e Deus Filho estavam juntos, Deus sentado no seu trono e o seu Filho à sua direita. Mas a Bíblia diz em Gênesis 1:1 que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Em outras palavras, Deus e o Pai estavam juntos no céu, mas nessa expansão, nesse vazio, o Espírito Santo aguardava ardentemente uma ordem do Pai para poder criar. Então nós entendemos que o primeiro papel do Espírito Santo é criar o que não existe a partir da ordem de Deus. E eu pergunto para você agora, será que existe algo que falta na sua vida? Você pode responder, por favor? Falta alguma coisa na sua vida? Você não precisa falar o que é, mas se existe um vazio, quem paira sobre o vazio para trazer à existência o que não existe, é o Espírito Santo. E ele espera ardentemente ouvir a palavra de Deus, que vai fazer com que seja criado o que falta na sua vida. Às vezes o que falta na nossa vida é um relacionamento mais profundo com Deus. Quem vai criar? O Espírito Santo. Às vezes o que falta na nossa vida é dinheiro para marcar o casamento. Quem vai criar é o Espírito Santo. Às vezes o que falta na nossa vida é realizar um sonho de criança. Quem vai realizar é o Espírito Santo, porque todo o poder criativo de Deus está no Espírito dele. E uma coisa interessante, às vezes nós não descobrimos qual é o propósito de Deus para nós, porque nós evitamos o Espírito Santo. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo para Coríntios, eu acredito que é o capítulo 3 da primeira carta, ele diz assim: quem é que conhece a mente de Cristo? Quem é que tem acesso à mente dele? Quem é que conhece o homem, o interior do homem, se não for o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, somente o Espírito de Deus tem acesso à mente de Deus. Em outras palavras, quem quiser ter acesso à mente de Deus, precisa de quem? Então, essa sensibilidade ao Espírito Santo estabelece em você uma conexão em entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Para a sua vida profissional, para a sua vida sentimental, para o seu ministério, para representar Cristo no seu dia, na sua noite, na sua tarde, na sua madrugada, para ser quem Ele quer ser dentro de você. Então o Espírito Santo é fundamental se eu quiser saber o que Deus está pensando. Eu pergunto, o que é que Deus está pensando? Como é que eu vou saber? Somente se o Espírito Santo de Deus me revelar. Porque somente o Espírito de Deus prescruta a mente de Deus. Somente o Espírito de Deus navega na mente de Deus, assim como somente o teu Espírito conhece o seu interior. Então, se eu quiser me comunicar com você, eu preciso descobrir de você mesmo o que se passa na sua mente. Deus, ele não tem como se revelar para o homem se não for através do Espírito Santo. O Espírito Santo é um canal através do qual nós descobrimos qual é a vontade de Deus. Então, nesse capítulo, no versículo 8, a Bíblia nos diz que Jesus está dizendo: quando Ele vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem que Ele vai convencer? O mundo. Quem é o mundo? Todas as pessoas que habitam no mundo. Vamos dizer de outra forma. Todos os espíritos que habitam no mundo. A Bíblia diz que Deus é o Pai dos espíritos. E esse versículo comprova para nós